Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu vim falar sobre uma dúvida que é muito comum, ainda mais agora no meio dessa temporada de grandes processos seletivos que estão acontecendo. Como se preparar para uma entrevista de estágio? Você está ali bem na portinha para entrar já e não sabe se preparar muito bem. Acaba esquecendo do que falar, de como contar as suas histórias. Eu tô aqui para facilitar a sua vida, para te ajudar e para você de repente fazer parte, né, desse hall de mais de 100 alunos que eu já pude treinar e que foram aprovados em grandes processos seletivos. Então, se você quer aprender estratégias aqui que realmente vão fazer a diferença para sua candidatura, para você conseguir ser aprovado, fica nesse vídeo até o fim, beleza? Então vamos lá. O que eu preparei para a gente aqui hoje? É tudo muito direto, tá? Então o que eu preparei aqui para a gente? Quais são os objetivos? Fazer você entender o que os recrutadores estão buscando, né, dentro de uma entrevista. Que histórias são mais relevantes para que você possa contar para eles? Como buscar palavras-chave, tá? Tem um exercício que eu considero incrível, assim, que faz muita diferença quando você parte para uma preparação em relação ao que você precisa contar para esses recrutadores e o que estudar sobre a empresa, né? De fato, eu quero contar primeiro para vocês essa questão sobre o que estudar sobre a empresa. Porque as pessoas ficam muito em dúvida em relação a, pô, mas eu preciso ler o site todo, o que de fato eu preciso ler, o relacionamento com o investidor, os objetivos, a missão, tudo que tiver relacionado a dois pontos que eu quero mostrar para vocês, você precisa ler. Primeiro, tudo que tiver relacionado à cultura da empresa. Tudo. O que tiver relacionado à cultura da empresa, você tem que ler. Segundo, competências que são relevantes para a vaga. Isso é muito importante que você leia. Então, você ter conhecimento sobre os valores, os princípios, a missão da empresa é fundamental. Porque é isso que vai te dar a base para entregar o que os recrutadores estão procurando. O segundo ponto são as competências para a vaga. Deixa eu ler sobre essa vaga, deixa eu procurar informações sobre essa vaga para entender que tipo de comportamentos eu preciso ter, que tipo de competências, que tipo de habilidades, atitudes eu preciso ter. Outra coisa que é importante. Dentro, por exemplo, do relacionamento com os investidores, né, que várias e várias empresas têm, principalmente as de capital aberto, você vai conseguir entender ali dentro o que a empresa já passou, porque é um relatório, né? Então ela explica o que aconteceu e quais são os planos para o futuro, os objetivos para o futuro da empresa. E é importante que você saiba para onde a empresa quer ir, onde ela quer chegar, quais são os tipos de negócio que a empresa possui, quem são os concorrentes dessa empresa. Sabe por que isso é importante dos concorrentes? Eu já vi alguns processos seletivos o recrutador perguntar para um candidato, né, para uma candidata, que era uma aluna minha, por que determinada marca, né, uma marca concorrente, estava conseguindo tomar uma fatia de um mercado mais popular dessa empresa. Primeiro, se ela não soubesse quem era concorrente, ela não saberia como responder. Segundo, se ela não entendesse sobre os negócios, sobre o mercado que estava inserido, ela também não conseguiria responder. Então, e isso foi para um programa de estágio, não estou nem falando para cargos mais à frente, estou falando de um cargo de estágio. Então é importante que você tenha conhecimento de onde aquela tua empresa atua, né? De onde essa empresa se comunica com os seus clientes e seus consumidores, para que você consiga, a partir disso, ter um conhecimento maior em relação aos negócios da empresa e não seja pego de surpresa na hora ali daquela discussão. Em relação ao que contar na entrevista. Se você nunca fez uma entrevista, quando se começa essa entrevista, o recrutador vai chegar para você e vai pedir para que você se apresente, para que você conte um pouco da tua história, da tua trajetória até ter chegado ali. Então, é interessante que você faça uma apresentação de mais ou menos, ninguém fica cronometrando, mas mais ou menos uns 2 minutos. E dentro dessa apresentação, você precisa ser bem direto ao ponto. Você não precisa contar a sua vida inteira,
trazer detalhe do detalhe do detalhe de tudo que você já fez. Você precisa ter a consciência do que é mais relevante para a empresa, que é o slide anterior que eu falei. Você precisa contar as tuas histórias, buscar as tuas histórias que são mais relevantes em cima dos valores da empresa. Então, por exemplo, se é uma empresa que valoriza muito o protagonismo, a criatividade e a liderança, você vai contar experiências, tanto acadêmicas quanto profissionais que você teve, em que você foi ou protagonista, ou líder, esteve à frente de grandes projetos, teve grandes realizações, porque aquilo ali é importante e tem um alinhamento com a cultura daquela empresa. Tá dando para entender, para encaixar o que é mais importante? Quando você for falar das tuas características, né? Por exemplo, eu gosto de dividir minha apresentação pessoal dentro de uma parte pessoal, depois uma parte de competências que foram desenvolvidas em experiências e no final o alinhamento final, né, com a cultura da empresa, dizendo por que você quer trabalhar ali. Então, quando você vai falar sobre as tuas características aqui na parte pessoal, né, se você é uma pessoa comunicativa, criativa, é uma pessoa muito comprometida, é uma pessoa ética, você vai utilizar ferramentas que estão descritas dentro dos princípios de uma empresa. Então é importante que você vá lá e procure sobre esses valores, a cultura, os princípios da empresa, para que você consiga relacionar e enfatizar dentro do teu discurso o que é mais importante para eles. E aí, dentro dessa parte das competências, né, de entender o tipo de competência, você tem dois fatores aqui dentro. O primeiro, como eu falei, ligado à cultura da empresa, e o outro, que são competências ligadas à sua área. Então, dentro da sua área, por exemplo, você pode ter que ter aprendido algumas ferramentas que são próprias da sua área. Quer ver uma coisa? Excel, Power BI, que são ferramentas de análise de dados, né, por exemplo, são pré-requisitos assim que têm aparecido muito nos processos seletivos. Então, se você tem habilidade ou já utilizou, né, em algumas situações, é importante que você conte. De repente, tem algumas habilidades que são próprias da tua área, como ter atitude de dono, ser protagonista, ter conhecimento e desenvolvimento dentro da gestão de projetos, dentro da gestão de pessoas, e aí você começa a relacionar essas competências com as histórias que você vai contar. Então, por exemplo, quando um recrutador chega para você numa entrevista e pergunta assim, qual foi o maior desafio que você vivenciou? Você já vai saber que o melhor desafio vai ser aquele em que você vai poder utilizar o maior número de competências e valores que a empresa está buscando. Quando ele pergunta, por exemplo, situações que você vivenciou, mas que não deram certo, projetos, né, que você participou e não deram certo. Você vai contar alguns projetos, né, ou uma situação que não deu certo e você finaliza a tua história dizendo o que você aprendeu com aquilo. Obviamente, essas competências também são ligadas ao que eles estão buscando. Então, ter um entendimento completo sobre essa cultura deles e o que a área está necessitando é fundamental. Esse é o tipo de exercício que você faz e pode puxar algumas palavras-chave, talvez você já tenha visto alguns vídeos meus, se não, convido você a assisti-los, em que você vai destrinchando, por exemplo, até aquele site onde você fez a inscrição, né, onde tem ali a propaganda relacionada ao processo seletivo, em que você tem vários textos e ali eles falam: procuramos pessoas diversas, com experiências diferentes, que tenham habilidades X, Y, Z, que sejam criativas, que pensem fora da caixa. Ali dentro, essas palavras-chave são importantes para que você comece a pensar assim: como é que eu posso contar, né? Como é que eu posso mostrar para um recrutador que, por exemplo, eu sou uma pessoa criativa? Porque se você simplesmente falar assim, olha, eu sou uma pessoa criativa, não tem uma base segura para o recrutador acreditar. Mas quando você fala assim, olha, eu me considero uma pessoa muito criativa, né? E eu pude utilizar muito dessa minha criatividade quando eu trabalhei na empresa júnior ou quando eu fiz um determinado estágio, onde eu tive que pensar numa solução que ainda não tinha sido implantada na minha empresa. E aconteceu isso, isso e isso, e eu fiz determinadas ações que deram certo. Eu tenho habilidades de liderança porque eu pude passar 6 meses, 1 ano dentro do meu estágio, da minha empresa júnior ou em outra situação, em que eu fui líder de um grupo com X pessoas. Eu tenho habilidades de gestão de projetos
e assim por diante. Então você vai pegando essas palavras-chave para você conseguir relacionar exatamente ao que a empresa está procurando. Faz sentido isso? Beleza. Não é fácil contar isso tudo, mas tem jeito, você está vendo que tem jeito. Existem caminhos para que você consiga chegar a ter um discurso de venda muito bom. É um discurso de venda que você precisa ter. Você precisa saber se vender muito bem, persuadir aqueles recrutadores. E para isso, tem algumas formas, óbvio. Primeiro, você vai estudar bastante sozinho em cima do que eu falei. Pode dar certo? Pode dar certo. Muitas pessoas passam. Segundo, procurar vídeos soltos pela internet. Eu tenho um alerta em relação a isso. Cuidado para não te passarem dicas muito genéricas e você se embolar. Terceiro, fazer um curso que vai te ensinar o passo a passo. Ah, Márcio, eu quero aprender mais do que o que a gente viu aqui hoje. Beleza, tem um curso com valor promocional, com link aqui embaixo na descrição. Você pode clicar que tem toda a explicação ali para você entender como passar numa entrevista. Toda. É um curso muito completo, com mais de 20 perguntas bem destrinchadas, exatamente no passo a passo. O que eles querem com cada tipo de pergunta, né? O que os recrutadores querem, o que eles estão buscando, como montar seu discurso de forma perfeita, né? Para você conseguir persuadi-los. Ou você pode fazer uma mentoria comigo. Mas como assim, Márcio? O que é uma mentoria? Uma mentoria é uma aula ao vivo comigo, eu e você. Por 2 horas a gente conversa e eu te ensino em cima do seu processo seletivo o que é o mais importante, como montar seu discurso de apresentação, como montar as tuas respostas de entrevista e eu vou fazendo isso com você. É um acompanhamento bem completo, onde você vai ter contato comigo até o final do seu processo seletivo. Então você vai poder tirar dúvidas durante a aula, depois da aula, você vai ter meu WhatsApp. Então, o que eu estou te mostrando aqui é, você tem caminhos que você pode seguir sozinho ou você pode seguir junto comigo para que você possa ser aprovado. E aí, antes de terminar, eu quero mostrar para você o que aconteceu com quem quis aprender as estratégias aqui dos Segredos do RH comigo. Dá uma olhadinha. Olá, gente, eu sou o Matheus. Recentemente eu recebi a notícia no qual fui aprovado no processo seletivo 2024 da Ambev. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer ao Márcio, aí, o nosso parceiro do Segredos do RH, tendo em vista que ele foi fundamental durante toda a minha trajetória no processo seletivo, me auxiliando a alcançar esse grande objetivo. Foi a terceira vez no qual eu estava prestando o processo seletivo da Ambev, porém foi a primeira onde eu alcancei a etapa da entrevista da dinâmica. Logo eu estava meio perdido, meio confuso de como me comportar durante a dinâmica, de como realizar meu pitch. Então eu vejo que a mentoria do Márcio foi fundamental, me auxiliando a encontrar meus pontos fortes, a maneira de formular meu pitch, de me comportar durante a dinâmica, durante a entrevista. Então, queria agradecer ao Márcio aí por ter me auxiliado em busca desse grande objetivo. Ele foi fundamental tanto antes da entrevista, da etapa, quanto depois, ali ajudando na questão da ansiedade. Então, recomendo muito a mentoria do Márcio e muito obrigado por tudo. E é isso. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Márcio. Eu acabei de ser aprovado no processo seletivo de estágio da Singenta. Estou muito feliz e com certeza o Márcio foi fundamental para que eu conseguisse essa vaga. Eu encontrei o Márcio quando eu estava procurando, né, alguns vídeos no YouTube sobre processo seletivo. Encontrei um vídeo dele, gostei muito da didática dele, resolvi começar a seguir ele no Instagram também. Quando eu comecei a segui-lo no Instagram, eu vi que ele trabalhava com as mentorias. Decidi fazer a mentoria dele e me ajudou muito, com toda certeza. Foi um super diferencial. Durante todo o processo, nas entrevistas, eu estava muito mais segura de mim, muito mais segura do que eu iria falar, né, para os recrutadores, a forma de falar, que foi fundamental. Ele ensina exatamente como você deve falar, passar aquela experiência, né, pro pessoal que está te avaliando. Me ajudou muito, eu estou muito feliz e eu agradeço muito, Márcio, pela ajuda. É um ótimo custo-benefício, sem sombra de dúvidas. Se você está, né, tentando algum processo seletivo de estágio, de trainee, procura o Márcio. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Foi o melhor investimento que eu fiz para mim,
não só para o processo seletivo, né? Acho que para minha vida profissional foi excelente. Me fez repensar o jeito que eu falava, me fez repensar o jeito que eu me comunicava. E além da mentoria, né, das 2 horas de mentoria que ele também dá todo o suporte pelo WhatsApp também, que foi fundamental para mim. Todas as minhas dúvidas eu tirava e ele era super solícito para responder. Então eu indico muito e eu só tenho a agradecer mesmo a ele por toda a ajuda.